Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como era a infância nos anos 50. Como é que era a vida de uma criança nos anos 50? Conta, você tem muitas histórias para contar sobre carrinho de rolemã e com os brinquedos Tudo. que você inventava. Conta um pouco para a gente. Então, eu vou começar com uma coisa, ainda é um complemento da história do meu pai. Meu pai, com 79 anos de idade, ele subiu no telhado junto comigo e ele falou para mim, olha, hoje é a última vez que eu vou subir no telhado, eu vim aqui te ensinar a trocar telha, né? Naquela época se trocava muita telha, as telhas eram, né? Então, com 79 anos, ele foi em 1983, ele me ensinou a andar nas telhas, né? E trocar as telhas. Então, agora complementando o que você me perguntou, a minha infância, como foi a infância, era assim, meu pai era uma pessoa muito velha, aparentemente velha, e quando eu nasci ele tinha 55 anos, mas hoje posso até dizer que um moço de 55 anos é muito diferente do que um senhor de 55 anos daquela época. Ele usava chapéu, né, bigode, e eu tinha umas 3 vezes que ele foi me buscar na escola, não sei por que razão, acho que tinha morrido alguém, qualquer coisa, eu sentia até vergonha, né, porque ele parecia meu avô e não meu pai, né. A minha mãe, eu nasci quando ela tinha 40 anos de idade. Ela era baixinha, gordinha, então uma pessoa muito ativa demais, né? Tanto que ela foi até 103 anos e meio, né? Com 90 anos, ela fazia uma bacalhoada extraordinária, uma canja especial. Ela era muito boa cozinheira, né? Ensinou muito a minha mulher, Neuza, e hoje a gente desfruta dessa saborosa qualidade, né? Não tinha brinquedos, né? A gente fazia com pedaços de lata, me lembro muito bem disso. A gente pegava um toco, colocava 2 pedaços de madeira, uma lata no meio e uma cordinha, a gente fazia uma maquininha para pegar terra e tudo isso, né? E, e depois, com os anos, é que a gente conseguiu desenvolver um carrinho de rolemã, né? Eu me lembro bem que o meu irmão, que hoje está com 84 anos, me deu um carrinho, e mandou fazer no marceneiro um carrinho muito bonito, me lembro até hoje. E depois eu fiquei com aquele carrinho uns 7, 8 anos, só que não tinha dinheiro para tinta. Não tinha dinheiro e não tinha sabedoria para fazer tinta. Eu engraxava o carrinho. Entendeu? Então, eu engraxava ele, ficava pretinho. Então, cada 15 dias eu engraxava ele, para ele ficar pretinho. Tudo. E a gente, depois que veio o asfalto na nossa rua, era uma rua de descida, a gente fazia competições, né, com os amigos, e era uma loucura mesmo, mas o meu carrinho era muito bom, tinha 4 rodas, né, então eu machuquei muitas vezes, mas não, em tecnologia ele superava algumas coisas, né. Isso. E os parques, né, os parques também eram uma coisa, tinha aqueles brinquedos que giravam, os carrosséis e tal, os aviãozinhos, né? Que a gente entrava naqueles aviãozinhos, e eles viravam de ponta cabeça, você ficava lá tentando desvirar, né? E algumas vezes faltava energia elétrica. E a gente, para conseguir uma próxima entrada no parque, a gente ficava empurrando, né? Aí o cara dava uma entrada para a próxima semana para a gente, né?
Isso aí era uma coisa muito boa, muito sadia, né? Não existia tanto problema de droga. O problema de droga que eu conheci começou mais ou menos em 64. Tá? Aí eu comecei a perceber alguns amigos meus, que é um negócio fantástico, não sei o quê, e eu me afastei dessas pessoas, entendeu? Porque, primeiro, que eu já ia na igreja e tal, né? E segundo, que eu sempre pensei numa coisa muito interessante, que eu tinha uns 15 anos naquela época, aí eu comecei a fumar o primeiro cigarro. Encontrei uma senhora logo no primeiro dia, assim, ela me deu um maior esculacho, graças a Deus. Menino, o que você faz? Não sei o que e tal. Com 15 anos, eu joguei aquilo fora na hora e depois eu subi ali a rua, uma rua chamada Rua Serra de Jeré, e disse para mim mesmo, é verdade, ela tem toda a razão. Jamais eu vou fumar, e eu nunca fumei. Quero falar para vocês que o seu Jaime ele está empolgado aqui, né? E ele está contando umas histórias que nem eu não sabia. Nem eu não sabia. Essa história de empurrar os brinquedos do parque quando acabava a luz para ganhar ingresso, eu nunca tinha escutado isso. Muito interessante. Conta também, acho que você tem uma história aí que você criava o seu próprio cirquinho. Como é que era isso? Então, só complementando essa coisa de jovem, de moleque, né? De moleque rebelde e tal, que na verdade eu nunca fui um moleque muito rebelde. Eu não jogava bola, eu gostava de ver, porque eu usava óculos. Eu uso óculos desde 7 anos de idade. Então, não dava, quebrava meu óculos e tal, não dava. E eu não enxergava muito, eu tinha 3 graus já, essa altura, 2 graus, né? E uma das nossas grandes diversões, por um período, foi ver os filmes do Zé do Caixão. Ele filmava, ver a filmagem do filme, que ele depois se tornou filme, né? Aqui no cemitério da Quarta Parada. Então ele botava lá dentro da tumba e tal, e a gente ficava ali vendo. Mas ele mesmo sofreu muito, porque a molecada atirava pedra nos carros deles. Eu me lembro bem, eram 2 aeroíris, né? Eles tinham que parar a filmagem, voltar um outro dia, né? Para nós que não fazíamos isso, entendeu? Era sentido isso, porque a gente sabia que ele estava produzindo um filme, já tinha esse conhecimento de vida. E o Zé do Caixão foi um empreendedor absurdo, né? Imagina também fazer cinema no Brasil nos anos 50, 60. Eu acho que vocês, em termos de cinema também, você comentava muito comigo da época do Mazzaropi, né? Vocês eram muito fãs do Mazzaropi também, né? Uma das diversões já na fase assim, de 15, 17 anos, era ir no cinema todo domingo de tarde, que existia um cinema muito grande na Água Rasa, chamava-se Cine Vitória, né? Esse Cine Vitória tem até uma história que tinha programas de rádio, esses, não me lembro o nome, mas esses apresentadores famosos da época de 1950. E eu me lembro que isso até foi uma coisa que a minha irmã me lembrou há pouco tempo. Eu, com 4 anos, né, o apresentador, quem quer cantar e tal, eu, com 4 anos, fui lá e cantei. Olha só, que legal. Ganhei um prêmio. Cantei lá, não sei o quê, entendeu? Ganhei um prêmio. E esse cinema, Cine Vitória, me acompanhou até mais ou menos uns 19 anos. Ia lá de domingo, né? Via muito filme do Mazzaropi, quase todo domingo tinha filme do Mazzaropi, né? E a gente conhecia também umas meninas, mas não era assim, uma coisa assim muito, né?
Você ia lá e tal, para paquerar, mas assim, era mais no sentido de olhar, conversar, uma vez ou outra lá dava alguma coisa, mas não. E depois, é, eu acho que esse cinema fez parte de todos os moradores, pelo menos do bairro da Água Rasa, que é um bairro próximo do bairro da Moca. Uhum. E esses cinemas eram aqueles cinemas gigantes, de 1.000 lugares? Assim? Gigante, gigante. Era um cinema gigante. Cabia talvez umas 1.000 pessoas, umas 1.500 pessoas.